Pedagogia Espírita, José Herculano Pires, Nascimento da Educação Cristã. A própria existência da educação judaica, independente e inteiramente distinta da educação greco-romana, indicava ao cristianismo a possibilidade e a necessidade de organização de seu sistema educacional. O exemplo histórico, por sua vez, corroborava as exigências teóricas da nova doutrina. Assim, a prática judaica e a teórica cristã dariam nascimento a um novo tipo de educação, correspondente às aspirações da nova era que brotava dos ensaios de Jesus. Dos ensinos de Jesus. Mais tarde, como sempre acontece em educação, teria de surgir a pedagogia cristã, que por sinal se dividiria em vários sistemas pedagógicos, adaptados às várias correntes que surgiriam na interpretação evangélica. Bastaria o conhecimento desse fato histórico, obrigatoriamente registrado nos tratados de pedagogia, para mostrar a professores e leigos, espíritas ou não, a legitimidade da educação espírita, que já é um fato concreto e, portanto, histórico em nossos dias. A necessidade de formulação da pedagogia espírita. Só o desconhecimento da história da educação e a ignorância do processo de nascimento da educação cristã pode levar alguém a se opor ao desenvolvimento da educação espírita e, consequentemente, ao aparecimento do sistema pedagógico correspondente. Além das bases históricas judaicas, a educação cristã se fundamentou ainda no próprio exemplo de Jesus e de seus discípulos, entre os quais se destacava, por sua cultura e sua atividade intensiva, a figura do apóstolo Paulo. Lorenzo Luzuriaga, na sua História da Educação e da Pedagogia, oferece-nos este trecho que devia ser amplamente divulgado no meio espírita. A educação cristã se realizou, nos primeiros tempos, direta e pessoalmente. Os educadores foram o próprio Jesus, o mestre por excelência, os apóstolos, os evangelistas e, em geral, os discípulos do Cristo. Era então uma educação sem escolas, como aconteceu com a budista, a judaica e, em geral, com todas as religiões com seus primeiros tempos. Em seus primeiros tempos. Note-se que Luzuriaga refere-se a outros exemplos históricos relativos a outras religiões. Sabemos que a forma pessoal e direta de educação marca sempre o início de qualquer desenvolvimento de novo sistema educacional. É um fenômeno obrigatório e constante em todo o campo educativo e corresponde ao período inicial da educação familiar em todas as civilizações. Toda educação começa sempre pelo ato de educar, que se passa necessariamente entre duas ou mais pessoas. Jesus iniciou a educação cristã ao ensinar pessoalmente os fundamentos da nova doutrina ao povo. Henri Marot, professor da Sorbonne, em sua famosa Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, que todo estudante de pedagogia deve obrigatoriamente conhecer, abre com as linhas abaixo o seu capítulo sobre o cristianismo em face da educação clássica. A expressão educação cristã é encontrada nos escritos de São Clemente de Roma, lá pelo ano 96. São Paulo, antes dele, já se preocupara em aconselhar os pais sobre a maneira de educar os filhos. Essa é uma preocupação constante do cristianismo. Está em Coríntios 1, Efésios e Colossenses. Pode-se alegar que a educação cristã era, de início, puramente religiosa. O mesmo aconteceu com todas as formas de educação nascidas das grandes religiões. A própria educação geral, que abrange todas as formas específicas, também se iniciou com os rituais das tribos.
Na proporção em que o cristianismo se propagava e se institucionalizava, a incipiente educação cristã ia amadurecendo e se definindo. Foi por volta de 179 que o filósofo grego Panteus, convertido ao cristianismo, fundou em Alexandria a primeira escola de catequistas, os didáscalos, catequizadores sem preparo. Iam ser substituídos por professores formados em curso especial, de natureza enciclopédica. Clemente e Orígenes fariam dessa escola, mais tarde, o mais importante centro de cultura religiosa da época. Podemos dizer que, com a iniciativa do filósofo Pantenus, a educação cristã deu um verdadeiro salto qualitativo, atingindo a institucionalização em plano superior. Pedagogia Espírita, José Herculano Pires, Nascimento da Educação Cristã, a Pedagogia Cristã. A pedagogia propriamente dita só aparece depois do desenvolvimento da educação, porque a pedagogia é o estudo, a pesquisa, a reflexão sobre o processo educacional. Assim, cada novo sistema educacional surge e se desenvolve sob a pressão das necessidades culturais, amparado por uma orientação pedagógica estranha. A educação cristã se desenvolveu em meio da cultura clássica greco-romana, mas sob a influência pedagógica da educação judaica. As culturas grega, romana e judaica geraram historicamente a nova cultura cristã. Assim, a educação clássica e a educação judaica foram as fontes naturais de que surgiu a educação cristã. Jesus reformulou o judaísmo e, desta forma, saiu o cristianismo. Os cristãos, a partir do impulso inicial do próprio Cristo, o mestre por excelência, teria de reformar a educação clássica e a educação judaica, e desta forma surgiria a educação cristã. Só assim, nesta perspectiva histórica, poderemos compreender a continuidade natural que existe no processo educacional. Cada nova educação não é a negação da anterior, mas o seu desenvolvimento. O fenômeno de transmissão da cultura através das gerações explica as metamorfoses educacionais. A reelaboração da experiência, segundo a tese de Dewey, implica o aproveitamento dos valores adquiridos pela cultura anterior. O cristianismo se apresenta ainda hoje sobrecarregado de heranças pagãs e judaicas. Essas heranças pesaram também no desenvolvimento da educação cristã. Mas na era patrística, entre os séculos 3 e 4, elas vão servir para a elaboração da pedagogia cristã. Os primeiros pedagogos cristãos eram homens formados no seio da pedagogia clássica grego-romana e influenciados escriturística e teologicamente pela pedagogia judaica. Clemente de Alexandria, autor de O Pedagogo, o primeiro tratado pedagógico do cristianismo, fora formado na filosofia grega e deu ao professor cristão o nome de Logos. Seu famoso discípulo e continuador, Orígenes, autor da Suma Teológica Metafísica, teve a mesma origem cultural e considerava a filosofia como o preâmbulo da religião. Basílio, fundador da escola monástica, já se desprende da herança grega, mas se apega à judaica, especialmente às escrituras. Quintiliano e Jerônimo desenvolvem métodos especiais e se voltam mais para a essência cristã dos evangelhos. Com São Bento, a educação cristã já começa a abrir suas portas para o mundo, saindo do recinto fechado dos mosteiros para aceitar alunos externos.
mas é com Agostinho, autor de A Cidade de Deus, o Mestre de Deus, o Mestre da outra ordem, que a herança platônica se acentua vigorosamente na pedagogia cristã, ao mesmo tempo que os elementos fundamentais da pedagogia pagã são adaptados à escola cristã e nela integrados as artes liberais, a retórica, a eloquência, a cultura física. Na segunda metade do século IV, temos o episódio curioso de Juliano, o apóstata. O imperador Juliano, que subiu ao trono em 361 e se fizera cristão, apostatou e dedicou-se ao restabelecimento do helenismo. A 17 de junho de 362, expediu uma lei explicada por uma circular impedindo os professores cristãos de lecionarem nas escolas imperiais. Alegava que era imoral a posição desses professores ao ensinarem Homero ou Hesíodo, sem acreditarem nos deuses mitológicos. Isso provocou uma reação dos cristãos, que passaram a adaptar textos do Velho Testamento ao ensino das letras nas escolas cristãs. Assim, Juliano, o apóstata, ajudava a escola cristã a se firmar na sua autonomia cultural. Encerramos este breve apanhado do nascimento da educação cristã com um episódio significativo. Como podiam os professores cristãos ensinar na escola pagã sem trair os seus princípios e a sua fé, ao mesmo tempo sem trair o paganismo? Juliano, o apóstata, tinha razão. Como diz o provérbio popular, não se pode andar com os pés em duas canoas. E como poderiam os alunos cristãos aceitar o ensino pagão sem renunciar à sua própria formação cristã iniciada no lar? Esse episódio esclarece bem a situação atual dos professores e alunos espíritas. Como podem eles ensinar e aprender aquilo que consideram errado nas escolas materialistas e religiosas de hoje? Como podem os alunos espíritas consolidar a sua cultura espírita em escolas que não aceitam os princípios doutrinários, que os refugam e o condenam sem os conhecer? Estamos hoje como os cristãos do século IV, perante um dilema cultural de profundas implicações éticas. E é por isso, evidentemente, que assistimos ao nascimento da educação espírita.